Sejam bem-vindos a mais uma edição do Abrindo o Jogo pela TV Nativa, Rede Record de televisão. Hoje recebendo mais um convidado ilustre em nossa mesa vermelha. Ele acaba de anunciar o rompimento com a aliança da base do prefeito Aziel Bezerra. Radialista e vereador Paulinho Giló abre o jogo com a gente. Paulinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra, um prazer imenso recebê-lo aqui. Meu amigo Oliveira, o prazer é muito mais meu, tenho a certeza absoluta, por admirar o seu trabalho, a credibilidade que você mantém aí dentro das programações aqui da TV e receber um convite para vir aqui trocar ideias, bater papo, tirar algumas dúvidas, falar de alguns assuntos. Para mim é interessante também que a gente esclarece algumas coisas que muitas vezes você fala e do outro lado se entende uma coisa diferente, e aí dá um blá 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 danado. E é sempre bom a gente ser entrevistado, ter essa troca de palavras, para que aquelas pessoas que estão em casa possam aí ficar bem informado e estar ciente do que está acontecendo e também ciente do meu pensamento, da minha maneira, da minha conduta. Isso é muito importante. E aprender mais um pouquinho sobre mim, saber mais um pouquinho das minhas qualidades, dos meus defeitos. Eu estou aqui para lhe atender as suas perguntas. Pode mandar. Então tá bom. Esse é o Paulo César Chardulo, 42 anos de idade. Ele que hoje representa aí a população altaflorestense no Legislativo Municipal, na Câmara Municipal de Vereadores, eleito nas últimas eleições com 782 votos e muito conhecido, mais de 2 décadas de atuação como radialista, né, como locutor. Eu comecei em 89 no rádio, na sonoplastia, depois eu passei para a comunicação, na Rádio Progresso, empresa que eu tenho um carinho muito grande, aprendi muito, me ensinaram muito, pude também, através do que eu aprendi, repassar para outras pessoas. E nesses 23 anos, agora já caminhando para 24 anos, hoje estou em outra emissora, mas a gente tenta aí levar uma comunicação que seja voltada diretamente à população, ao povão. Esse é a fatia maior do mercado que eu trabalho. Um prazer muito grande ser radialista e poder estar contando um pouquinho da história da política, um pouquinho da história do rádio. E eu fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui. O rádio, para mim, foi um aprendizado bastante grande. Um sonho que virou uma conquista firmada e essa conquista hoje gerou resultado, uma audiência bastante grande e pretendo que essa audiência comigo ela fique aí por muitos e muitos anos. Foi interessante você tocar no assunto a questão de radialista, mais de 2 décadas, que me trouxe à mente o termo liberdade de expressão. Qual que é o posicionamento de Paulinho Giló enquanto radialista com relação a essa situação? Radialista fala aquilo que pensa, pode falar ou nem sempre é assim, Paulinho? Não pode falar, nem sempre foi assim, nem sempre será, entendeu? O rádio, a própria TV, o comunicador, ele tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, porque o direito dele, ele termina a partir do momento que começa o direito de um empresário, de uma pessoa, pessoa comum. De repente você fala de alguma coisa, de alguma empresa, ou numa brincadeira sem maldade alguma, você denigra a imagem de uma pessoa sem querer, palavras ditas não voltam através do rádio, nem da televisão, é complicada. Foi ao ar, acabou. Então tem que tomar um cuidado bastante grande. No meu caso, apresentador de programa sertanejo, eu posso ficar mais à vontade, que é um pouquinho diferente. Mas na área jornalística tem que tomar muito cuidado. Mas você fala a questão de sertanejo, mas eu já vi algumas vezes você dando uns pegas não, mas isso aí... a questão da população. Mas esse é o trabalho da imprensa. Muitas vezes a política hoje não entende isso, o governo não entende isso, deputados, vereadores não entendem isso. Mas esse é o trabalho mais básico possível da imprensa. A imprensa tem que cobrar com atitude, com um argumento, com um produto existente. Ela tem que cobrar, porque o ouvinte ele está acompanhando o rádio, a televisão, o meio de comunicação, é para ser bem informado. Portanto que os rádios FM do passado, eles só tocavam música, e o estilo musical também era bem diferente de hoje. O rádio AM, ele trabalhou com mais música sertaneja e começou a adentrar em informação.
A informação tomou conta do rádio AM e o rádio FM foi obrigado, para não perder espaço, a abrir o espaço para informação. A população quer estar bem informada, por isso que tem que ter muita cautela na hora de levar a informação. Credibilidade, você perde ela de uma hora para outra, e para conquistar ela dá um trabalho enorme. Você falou, os políticos muitas vezes não entendem isso. Não entende. Você hoje é político. Paulinho Giló entende Compreendo. isso? Tranquilo. Qualquer crítica da imprensa hoje, se fizer alguma crítica hoje construtiva para ajudar no sistema operacional do crescimento da cidade, ou uma crítica até muitas vezes pesada que nem tem a ver comigo, ou que eu nem tenha cometido tal ato, eu jamais vou criticar a imprensa, porque a imprensa ela está ali para trabalhar, uma imprensa feita com muita seriedade. Quando você tem uma imprensa que tem seriedade, ela tem venda de mídia, os empresários querem divulgar, por quê? Porque tem audiência. Agora, a partir do momento que você perde a credibilidade, você perde a audiência, você fica morno, vira nada misturado com um punhado de nada. E aí perde a graça. Você se transformar hoje em uma figura política, continua uma figura pública de qualquer modo, mas agora em um cargo eletivo. Você acha que haverá queda na questão da credibilidade de Paulinho Giló? Eu queria muito que você me fizesse essa pergunta. Eu me pergunto, eu me respondo dentro do carro sobre isso daí. Quando eu estava no rádio, e continuo no rádio, mas antes de ser vereador, eu recebia no meu programa muitas reclamações. As pessoas ligavam para mim me cobrando, Giló, olha a situação nossa aqui do bairro, entre em contato com o secretário de obras, atenção vereadores, problema no bairro, problema da ponte no setor oeste, setor sul, fazia cobrança. Na época o secretário, que era o responsável pela pasta, ia no rádio, sempre abria espaço para que ele tivesse o direito da palavra. Eu fazia cobrança, mas ele tinha que ter o direito da palavra. Eu mesclei dentro do programa sertanejo cobranças e trouxe uma política para dentro do programa. Após eu entrar de vereador, como já tem vários comunicadores do rádio, vereador no Brasil, deputado estadual, federal, já foi até governador, no caso do Carlos Santos, no Pará, que foi músico, radialista também, mas quando eu me tornei locutor, vereador, e atuando no rádio, aí eu senti uma diferença. Por quê? Eu vim da base do Aziel Bezerra, nós estávamos no mesmo palanque. E eu acreditei, continuo acreditando no governo do Aziel, acreditando assim que ele vai fazer um trabalho bom. Eu tenho que acreditar, porque essa é a minha cidade, é a nossa cidade, nós temos que acreditar nela e acreditar em quem administra. Mas quando eu assumi a cadeira na Câmara e fui para a comunicação, dei sequência, aí eu me vi numa situação um pouquinho difícil, diferente. O Amorim Neto, o Nhosé, que me ensinou a trabalhar, a população conhece o Amorim Neto, comunicou muitos anos aqui, um grande comunicador do Brasil. Ele falou, Paulinho, você vai ter que se moldar em algumas coisas no rádio. Nunca abandone o povo. Não mude a sua forma de pensar, de cobrar, de exigir as coisas do poder público. Falei, Amorim, só que hoje eu sou vereador e sou da base do governo. Eu estou no rádio, a pessoa liga para mim fazendo uma reclamação, eu vou cobrar isso no rádio? Bom, eu sou vereador da base e ainda cobrando no rádio. Fica uma coisa meio esquisita, mas vamos tocar. O nosso prefeito vai trabalhar bonito, vai fazer um belíssimo trabalho em Alta Floresta, e eu não vou passar por esses ajustes de conduta no ar. O problema é que eu passei esse problema. Então, quando tive esses problemas, eu senti que aquele Paulinho Giló que comunicava no rádio, aquele menino que cobrava, que abraçava a população, esse menino tentou se moldar, mas não tive uma contrapartida do executivo. Muitas falhas, não é maldade, de repente inexperiência, e essas falhas me colocou em xeque. Aí eu fiquei numa situação bastante pavorosa no rádio. Pensa comigo no Muita seguinte. gente ligando, reclamando, e eu de boca atada, difícil. Nós já tivemos aqui a informação que eu obtive, na história mesmo política de Alta Floresta, como vereador o Rodrigo, que já atuou em rádio, aliás, atua até nos dias de hoje, Nilson Caires e, por último, inclusive, uma figura da televisão, Nilson Rodrigues. Vereadores de um mandato só. Nilson Rodrigues, por exemplo, de mais de 1.000 votos para menos de 400. Você teme que aconteça o mesmo com Paulinho Giló?
Lógico, eu não sou diferente de nenhum deles, mas só tem um detalhe em mim, que talvez seja diferente dele. Eu não estou dizendo que eles não tentaram, mas eu me olho e falo da minha pessoa com razão e nunca com emoção. A emoção tem estragado muitas pessoas. Nós mal entramos no governo. Já passou um ano, estamos em fevereiro, segundo mês de 2014, num piscar de olhos, acabou tudo. E novamente eu estarei pedindo o voto de vocês. E aí eu te pergunto, com que cara? Será que eu teria coragem de fazer isso? Jamais. Então eu entendi o seguinte, para não viver, para não passar pelos mesmos problemas, eu tenho que ter uma coisa chamada atitude. Grave isso a quem está em casa. Atitude. Essa palavra dói muitas vezes. É uma mudança drástica. Atitude. Eu tenho que ter atitude. Atitude para quê? Para ir de encontro àqueles que me deram voto. Isso serve para mim, para toda a Câmara de Vereadores, serve para o Executivo, para o governo, para deputado, para todo mundo. Atitude. Lembre, 4 anos passa logo. 1 ano, praticamente em Alta Floresta, ele passou morno. Quem pagou o pato de toda a situação? A população. Será que a população está feliz com a Câmara de Vereadores? Ô, população, tá? É óbvio que não está contente. E com o executor nosso? Está contente? Também não. O executor sabe disso? Sabe. O que nós precisamos ter? Os vereadores Mudança. sabem disso? Você, como vereador, sabe disso? Aquilo que eu acabei de falar, eu falo com a razão da minha pessoa. Agora, se eu for ver com a emoção, não, tá tudo bem. Oliveira, eu tenho tantos amigos, olha, eu estou tranquilo. Na reeleição minha eu volto novamente. Essa é a tal da emoção, isso acaba com a gente. E na realidade não é isso. Se fizer uma pesquisa hoje qualitativa, fica vergonhosamente desde a prefeitura. E eu estou falando aqui, eu vou falar da minha pessoa. Para não falar da Câmara, aí vai vir vereador, falar, ô vereador, você estava falando de mim lá, eu estou bem, então eu vou falar de mim. Então, se tiver uma pesquisa qualitativa, a gente passa vergonha. Hoje, se tiver pesquisa qualitativa para deputado estadual, nós temos 2 aqui, vergonhosa. Para governo, vergonhosa. Por que está tendo manifesto no Brasil? O povo não suporta mais a política aplicada de hoje. Então, ou o político se molda e abraça a população, ou vai patinar e vai muita gente chorar amanhã, buscando uma reeleição. É isso que muitas vezes eu não vejo isso na política de hoje. Então, é o seguinte, eu não quero caminhar desse jeito. Então, eu tenho que buscar atitude. Você então, tentou quantas vezes chegar ao cargo de vereador? Uma vez. Eu fiz... Uma vez anterior e agora a última. 521 votos e fiquei por 3 votos. Quem elegeu na coligação que eu estava foi o vereador Raimundo, ele que assumiu a cadeira. No caso, você ficou mais 4 anos, foram 4 anos a mais no rádio, uma audiência, programa da manhã, hoje Paulinho Giló, uma audiência estrondosa no município, muito falado. Você é muito criticado pelo fato e apontado pelo fato de ter, segundo essas críticas, usado a audiência para angariar votos. Você pensa dessa forma? Ué, mas como é que eu não vou pensar? Você está achando que eu ganhei voto porque o pessoal não me conhecia, olhou para mim, olha que cara bonito. Não tem boniteza aqui, gente, essa miséria, para com isso. É óbvio que a audiência do rádio me trouxe conhecimento. E o conhecimento me trouxe uma proximidade com a população. Quantas e quantas vezes eu estive na zona rural comendo bom e velho franguinho caipira? Quantas vezes? Isso se cria um vínculo, se cria uma amizade, uma audiência, um respeito mais com credibilidade. Fazer um programa sertanejo amando o que faz. Eu sou um locutor de rádio que acordo 4h20 da manhã com muito amor para trabalhar. Eu amo o que eu faço é de coração, é por isso que dá certo. Então isso tem criado um vínculo. Você também da televisão, você tem uma audiência bastante grande. Se você for um candidato a vereador, é lógico que você vai obter fruto disso, não tem como fugir disso, não tem como. Mas é isso que acontece. Agora eu tenho que ser o mesmo Paulinho Giló da comunicação, continuar cobrando e melhorar mais ainda, porque hoje eu tenho um cargo político, sou vereador. Então hoje a responsabilidade de fiscalizar, que é o primeiro ato do vereador. O vereador não está ali para fazer projeto, não está ali para fiscalizar. Esse é o primeiro ato do vereador, fiscalizar o município.
Eu estou fiscalizando para vocês que estão em casa, fiscalizando o executivo, o administrador. Agora, projeto elaborado pelo executivo, pela Câmara de Vereador, é um segundo passo, mas o primeiro do vereador é fiscalizar. Então, eu tenho que fazer isso com maestria. Para aqueles que confiarem em mim, voto, falar, olha, esse é o Paulinho Giló, achei que eu tinha me enganado com ele. Teve um ano meio morno aí, mas parece que ele reacendeu. É isso que está acontecendo e é assim que eu vou me moldar. E vocês ainda vão ouvir muito falar de mim, eu sou um cara bastante raçudo, sou um cara trabalhador, não tenho medo de sol quente, nada. Apenas eu preciso me moldar. Eu deixei um ano, entendeu, com que o executivo mostrasse para a gente. E não era um ano que eu queria esperar bem menos, 3 meses só. Mas não foi possível. Você concorda, então, que usou o rádio para chegar na política? Não, não é usar o rádio para chegar na política. O rádio, ele me deu voto, isso aí não resta dúvida. Agora, e hoje, você acha que o rádio vai te ajudar a sustentar esse cargo eletivo? O rádio? Malha, eu não estou em busca do rádio para sustentar o meu cargo eletivo. Eu tento separar uma coisa da outra, que apesar de ser muito difícil. Eu vou fazer o meu programa de rádio, estou fazendo o programa de rádio, respeitando todo o ouvinte, tendo o mesmo carinho de sempre. O faturamento dentro do programa com os patrocinadores é uma coisa fantástica. Eu agradeço desde já a todos que me dão crédito a isso, acreditam no meu trabalho. O espaço do meu programa não tem espaço para mais nada, acabou. Patrocinadores, comerciais muito bem divulgado, bem feito. Estou contente, por enquanto. Eu não sei amanhã, de repente amanhã eu perco a credibilidade com esse povo, e aí nenhum divulgador quer, não quero que você propague a minha empresa, porque você perdeu a credibilidade. Eu não posso perder isso de maneira nenhuma. Você sabe que recentemente nós recebemos aqui o diretor, inclusive, da rádio, o gerente, ele se posicionou dessa forma, da Rede Floresta de Comunicação, o Caio Calado. Você deve ter conhecimento. Na ocasião, eu questionei, inclusive, a respeito da nova contratação, porque ele dizia lá que não misturava política com a rádio, ele dizia, o que dizer, então, sobre o novo investimento da rádio na contratação de Paulinho Giló? Ele falou, Paulinho Giló não comenta política dentro da rádio. Ele mentiu ou ele falou a verdade? Não, eu não comento mesmo, entendeu? Lá eu faço programa de rádio. Eu não comento. Nem nas entrelinhas? Não, nada, mas só que eu vou ter que me moldar, é o que eu estou dizendo para você, eu tenho que mudar agora, entendeu? Eu tenho que mudar, porque senão eu não vou ser aquele Paulinho Giló que comunicava no rádio, aquele Paulinho Giló não é esse Giló de hoje no rádio. Então eu vou ter que mudar, nós vamos ter que sentar com a empresa, e eu entendo que o rádio, a televisão tem que estar aberta à população. Tem que estar aberto. A população tem que ligar lá para criticar a minha pessoa. O cara pode encontrar você na rua, ligar com a televisão no ar, de repente fazer uma crítica a você num programa aberto, de repente com telefones no ar. Você tem que aceitar isso. Você não vai agradar todo mundo, Oliveira, nem você, nem eu. Então, eu acredito que o meu programa também no rádio ele vai ter que sofrer alguma mudança. Ele tem que voltar a ser aquele programa para ouvir mais a população. Eu vou ter que abrir, entendeu? Eu não acho isso justo no rádio. No meu caso, que ocupa um cargo. Mas é assim que tem que ser. Senão eu passei por uma mentira. Aí eu vim do rádio, a pessoa confiou em mim, viu um Paulinho Giló brigador, de repente eu passei um ano morno. Se o Paulinho sair da rádio, ele sai da Câmara, na sua opinião? Depende do meu trabalho. Se eu saio do rádio hoje e eu faço um trabalho como tem que ser feito, não sai. Isso aí, de maneira nenhuma. Negar que o rádio não te dá um conhecimento maior, uma visibilidade melhor para a votação, isso aí também é inegável, é óbvio que dá. É uma coisa ajuda a outra. Agora, não pode misturar o rádio com a Câmara. A Câmara eu sou pago pela população e eu tenho que executar o meu trabalho com maestria, com muita segurança, com muito conhecimento, para não deixar essa população desacreditada com o nome do Paulinho Giló. A nossa política está jogada no chão. E nesse momento eu também estou, porque eu estou na política. Então eu preciso sair, eu preciso melhorar. Eu estou falando dessa política que eu vivo, essa política que o município vive. Eu não estou julgando aqui o vereador X e Y da Câmara. Tem vereador lá que se destaca bem, eu não estou generalizando. Estou falando da minha pessoa e como vereador, aquilo que eu buscava para mim, eu estou no chão. Não era esse trabalho que eu quero seguir. O Paulinho Giló não é esse. Paulinho Giló é um menino brigador e, acima de tudo, pode ser irmão, meu pai e minha mãe já falecido, mas se tivesse vivo, se eu estou recebendo dinheiro público dessa população para ser vereador, eu tenho que defender a população. E sempre na Câmara a gente encontra projetos que muitas vezes colocam em xeque a população. E muitas vezes a gente
comete erros, como erramos dias atrás. Muito bem, o Abrindo o Jogo recebe nesta edição o radialista Paulo César Chartulo, o popular Paulinho Giló. Daqui a pouquinho a gente volta e inclusive tem uma frase aqui que eu quero questionar ao Paulinho Giló, que ele declarou assim que deixou ou anunciou o fato de ter deixado aí a base do prefeito Aziel Bezerra. Não posso pactuar com o que está acontecendo. O que ele quis dizer? A gente volta já já.